Olá pessoal, quero levar para você agora o perigo das pregações que não estão na palavra, das interpretações que não estão na palavra, que são criadas, formadas e levadas para o povo pela mente do homem, não pela palavra. As pessoas, por não ter o conhecimento da palavra, não sabem aplicar a palavra. Elas aplicam aquilo que elas entendem da palavra. Até porque, deixa eu dizer uma coisa aqui, não é para desfazer de ninguém, nem para humilhar ninguém. Pregar a palavra não é para qualquer um, nem para quem quer. Pregar a palavra, o ministério da palavra, é Deus quem escolhe como Ele quer. É Deus quem chama a quem Ele quer. O ministério da palavra é escolhido por Deus, não é pelo homem. A gente apenas vai conhecer quem tem o dom e a vocação dada por Deus para tal ministério. A gente vai conhecer dentro do manejo bem com a palavra, dentro do desenvolvimento com a palavra. O ministério da palavra não é questão de consagração, de igreja, de pastor, de óleo, derramar óleo. Isso não existe. Isso é coisa criada pelo homem. O ministério da palavra entre a congregação é Deus quem levanta. A uns ele levanta com a vocação para profeta, pastor, evangelista, doutor, conhecedores, para edificação do corpo, com o ensino, com a doutrina, com a instrução. Deu para entender? A Bíblia ensina isso. Não é para quem quer ou quem deseja. É para quem Deus chama. E o Espírito Santo distribui os dons, os talentos, a quem Ele escolhe, Ele quer, conforme for útil. Não é por o cara estar brincando de poder de Deus. Os dons e o talento é para uma utilidade, para a edificação do reino de Deus, do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, para o trabalho no reino de Deus. Então, pregar a palavra é a coisa mais importante para a humanidade. É o cargo, é o chamado, é a vocação, é o compromisso mais importante de toda a humanidade, é aquele que Deus chama para o ministério da palavra. E por muitos não terem o chamado, não têm o conhecimento, não têm a intimidade, não sabem manejar a palavra, mas querem ser pastor, querem ser líder entre a congregação, querem estar determinando, tendo a soberania, tendo a primazia no meio do povo. Aí muitos se fazem pastores, doutores, pregadores, profetas e etc. É uma banalização que a gente vê hoje aí. Pessoas que não sabem nem discernir o que é espiritual e o que é carnal. Então, a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho, que é as boas novas de salvação, que leva ao homem o conhecimento para o homem ser salvo, encontrar essa salvação. A pregação do evangelho é um compromisso, é uma coisa muito importante, séria. E quem for chamado para pregar o evangelho tem que levar isso muito a sério. Quem tem a capacidade para o combate, para o confronto, se expor em defesa da sã doutrina, pregando o evangelho, crendo, aquele que já recebeu a salvação, aquele que crê, aquele que está na promessa, na esperança, tem que levar isso para os outros. Tem que trabalhar a verdade no meio da congregação, entre o povo. Tem que ter muita seriedade. Tem gente que recebeu o chamado, mas abandonou o compromisso, buscaram os seus interesses. E a pregação do evangelho é muito importante. Hoje, um dos maiores erros, a maior maldição no meio da igreja hoje, do povo, é falta de instrução, falta de ensino. Pessoas que estão na frente, que não conhecem de nada de doutrina, de instrução, de correção, para edificar a igreja. Criam só os movimentos. E outros, usando a palavra de uma forma, levando maldição para o povo. Porque a palavra, tanto você é conduzido para a bênção, como para a maldição. Quando você lê e aprende a palavra de uma forma errada, você se conduz para o mal, não para o bem. Você só pode ir para o bem, ser bem-aventurado com a palavra, se você crer, se você conhecer,
e praticar ela como ela ensina. Não é como os homens ensinam. Os homens estão usando a palavra para levar muitos à maldição, porque estão fazendo interpretações particulares. Estão formando doutrina herética. Vários textos das Escrituras, as pessoas querem ler e não têm o compromisso de meditar, de examinar as Escrituras, aí aplicam de antemão sua doutrina, seu pensamento, sua interpretação e faz daquilo a verdade doutrinária. Então, esse é o maior erro. Eu vou levar um assunto aqui brevemente, agora não, que eu estou com a garganta ainda um pouco enferma, um pouco ainda, não é, rouco ainda, mas vou levar um assunto aqui sobre uma interpretação que muitos estão dando em João 5, João 6, 44, quando Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Alguém pega isso para tentar justificar a doutrina da predestinação fatalista. Só que as pessoas esquecem de ler o contexto. O contexto adiante, o contexto anterior e o contexto, né, depois. Ficam presos ao texto. Tem que examinar o contexto. E quando a gente examina o contexto, a gente vai ver que não é assim. O texto não está ensinando nada disso que essas pessoas aplicam usando esse texto isolado de João 6, 24. João 6, 44. E eu vou estar trazendo aqui, sempre trago instruções para esclarecimento e para corrigir, defesa da fé, apologética. Quer ver outro texto que as pessoas lêem, interpretam errado e aplicam dentro das igrejas para o povo viver em maldição? Mateus 6, 33. Jesus vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí, muitos, infelizmente, muitos pastores vai ensinar o povo o seguinte: olhe, venha para a igreja, olhe, venha primeiro para a igreja, primeiro o trabalho da igreja, primeiro a obrigação na igreja, primeiro a sua presença na igreja, primeiro vir para o culto da igreja, porque isso é buscar o reino de Deus, para que depois, se preocupe não, que Deus vai fazer os demais. Só que o texto não ensina isso. Jesus não ensinou isso. O texto não ensina isso. O texto não ensina isso, mas o povo é ensinado, é orientado dessa forma. Eu conheço irmãs que deixam de cumprir o seu dever no lar, deixa de cumprir o seu dever com seus filhos, com o seu marido, para priorizar a igreja, os trabalhos, culto, as idas. Por quê? Porque ela aprendeu assim. Ela foi ensinada, ela aprende na igreja dessa forma. Dessa forma ela foi instruída e muito está sendo ainda hoje. Não, você tem que vir para a igreja primeiro, porque tem que primeiro priorizar a casa de papai, tem que primeiro fazer a obra de Deus. Só que a casa de Deus não é igreja, a obra de Deus não é trabalho de igreja. Buscar a Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não refere-se a isso. Esse é o problema, que as pessoas não são ensinadas nessa verdade, e aí deixam de viver a verdade de Deus. Outro texto que pregam erradamente, como eu estava falando do exemplo da irmã, que prioriza mais a igreja, o trabalho da igreja, é de manhã, de tarde e de noite. Tem irmãs que é de manhã, de tarde e de noite. Cadê o cumprimento, o dever do lar, o dever com a família, o dever com o marido? Não, primeiro é Deus, o marido que espere. Eu já vi irmã dizer isso. Então essa irmã só vivia em conflito com o esposo. Era confusão direta. Não, o diabo está furioso porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você está agindo como tola. Essa não é a obra de Deus. Não é o diabo que está furioso. É você que está agindo sem sabedoria. Está criando essa situação. Porque a Bíblia não ensina você estar dentro da igreja. Primeiro, cuidar do lar, da família. Porque aquele que não cuida da família é pior do que o infiel. Negou a fé. Deus não manda cuidar primeiro de igreja, de trabalho de religião, de trabalho de instituição. O que Deus manda primeiro é cuidar da família, é cumprir com os nossos deveres na vizinhança, na sociedade, com a família, antes de tudo. Primeiro Deus, segundo o meu compromisso no meu lar, com a minha família. Não é igreja. E muitas irmãs estão perdendo o casamento, estão perdendo o lar, estão deixando o diabo destruir o lar por falta de sabedoria dentro desse ensino que tem que estar na igreja, que é a obra de Deus. Mentira!
A Bíblia não ensina isso. O problema é que as pessoas não querem saber do que a Bíblia ensina. Elas querem viver naquilo que são ensinadas dentro das suas instituições, a quem elas são devotas. Consagra a sua vida, entrega o seu viver para servir não a Deus, às instituições igreja, por meio da liderança dos homens que interpretam, que ensinam o povo errado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é estar dentro de igreja fazendo trabalho de formalidade religiosa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é primeiramente você priorizar a vontade de Deus e buscar andar na palavra dele, no seu lar, no seu viver, com o seu familiar, com os seus vizinhos, com o seu semelhante, com o seu próximo, em todas as atitudes, pensamento, atitude, intenções, reações, emoções, submeter-se à palavra. Buscar o reino de Deus é você estar cada vez mais se dedicando, não é à igreja, à instituição, é a Deus pela palavra, consagrando sua vida, é guardando e praticando a palavra. É isso que Pedro diz: purificai as vossas almas na obediência à palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, não é dentro de trabalho de igreja. Então, muitos pastores aplicam esse texto errado. Olha o que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais aliás, não é a demais, e estas coisas, Jesus diz, vos serão acrescentadas. Agora, que coisas são essas? Você tem que entender o contexto. Qual foi a situação ali para Jesus falar essa palavra? Os discípulos estavam preocupados com o que havia de comer, de beber ou de vestir. Todas essas coisas, Jesus está falando nesse sentido, no contexto ali, era a preocupação do cotidiano que os apóstolos tinham. Das coisas necessárias do dia a dia. Jesus diz: não se preocupa com isso. Deus, o Pai, ele mantém os lírios, os pássaros, vocês são mais importantes. Deus vai cuidar de vocês e dá não o que vocês querem, mas o que vocês precisam para sobrevivência. Deus, ele supre. Todas essas coisas estão nesse contexto: o comer, o beber e o vestir. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos que se dediquem mais à vontade de Deus, o chamado que Deus deu a eles para a missão. Jesus estava falando no sentido da missão que eles foram chamados para fazer. Outro texto totalmente aplicado errado dentro das igrejas é Jó capítulo 14, o versículo 7, que diz assim: porque ainda há esperança para a árvore que for cortada. A gente vê que tem hinos aí que massageia o ego do pecador, que massageia o ego do homem, para o homem se sentir o cara diante de Deus. Ah, não se preocupe, porque a esperança, você perdeu tudo, você perdeu os seus bens, você teve problema, teve prejuízo. Se preocupe não, que há esperança ainda. Deus vai restaurar. O texto não diz isso. Eu já vi irmãos pregando nisso aqui e faz até campanha da esperança. Aí usa esse texto, isolado do contexto, faz uma interpretação, uma aplicação maldita. Dona Mariana, tudo bem? Boa tarde. Eu estou aqui no trabalho, a moradora chegou aqui, eu fui atender. Fazem uma aplicação maldita. Usa o texto com interpretações errôneas, que leva o povo à maldição e não à bênção, a andar para trás e não para diante de Deus. Porque Jó capítulo 14, versículo 7 em diante, não está dizendo isso, não tem nenhuma base para dar essa explicação, não tem nenhum argumento, nenhuma base para essa interpretação. Ainda há esperança, o texto ali está no contexto, onde Jó está falando da brevidade da vida, que o homem tem que aproveitar enquanto está vivo, porque depois de morto, ele não tem mais o que fazer neste mundo, não tem mais vida, não tem mais existência. Depois da morte, segue ao juízo. E Jó está tratando desse assunto para que o homem seja prudente, para fazer o que tem que fazer enquanto está vivo. E principalmente, consertar a sua vida e buscar estar bem na presença do Senhor, negando-se e guardando a palavra. Se você pegar o contexto aqui, você vai ver que não tem nenhuma base para fazer campanha de esperança. Ainda há esperança para a árvore que for cortada. Aí aplicam para as pessoas: olha, não se preocupe não, você está afastado, mas há esperança para você. Ainda há... O texto não está falando sobre isso. Você que está afastado, volta enquanto é tempo não, porque se morrer não tem esperança mais não. Isso aqui está te advertindo para isso.
ter cuidado com a tua vida e ser prudente com a vida com Deus, porque a qualquer momento o homem parte deste mundo e depois da morte não tem mais o que fazer, segue ao juízo, sem Jesus. Então são textos aplicados de uma forma errônea. Outro texto: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você já notou que as pessoas aplicam os textos de uma forma, de uma interpretação para agradar o povo? Esse texto não está falando disso. Não, porque Deus vai restaurar teu lar, teu comércio, tua vida, tua isso, aquilo, outro, vai ser maior do que a primeira. O texto não fala sobre isso. Então, gente, isso é muito importante a gente aprender isso. É muito importante ser ensinado disso. Então, o mal da igreja hoje é isso. Muita gente está ensinando errado. Amém? Então, fica essa advertência para você. Seja prudente.